pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Link Esporte Clube. Hoje é terça-feira, hein? Olha, hoje é terça-feira, dia 30 de abril, e é o seguinte, terminou a rodada do Campeonato Brasileiro. Ufa, hein? A rodada começa no sábado, termina na segunda-feira, mas foi o que aconteceu com a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E terminou com um clássico, um choque-rei, do qual se esperava mais, né? Mais um empate entre São Paulo e Palmeiras na temporada, terceiro encontro entre as equipes, terceiro empate e o segundo empate por 0-0. Jogo que foi realizado no estádio do Morumbi. E assim, se a gente não teve gols dentro de campo, a gente teve um golaço do torcedor do São Paulo, hein? Que bateu recorde de público no ano lá no estádio do Morumbi. Mas o jogo não atendeu, creio eu, as expectativas dos torcedores que foram ao estádio do Morumbi. Acho que queriam um pouquinho mais e mereciam um pouquinho mais, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras. Para a gente falar sobre tática, sistema de jogo e etc., o jogo até que foi bom. Agora, vistoso mesmo, para poucos, hein? Faltou chutes a gol, faltaram defesas de ambos os goleiros. Enfim, não vou dizer que faltou futebol, mas faltou emoção, faltou adrenalina no choque-rei desta segunda-feira entre São Paulo e Palmeiras. A gente vai falar muito sobre o choque-rei, vamos analisar as circunstâncias do jogo e, é claro, vamos projetar também a semana de Copa do Brasil. Afinal de contas, vem aí a terceira fase, começa hoje, hein? Temos partidas já nesta terça-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Os clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul envolvidos também. Aquelas equipes que estão disputando a Libertadores entram nesta fase da Copa do Brasil. Então, uma promessa de muita emoção a partir de agora. Tudo isso comigo e com a nossa super dupla, Enio e Aline. Os caras, eles se entendem, numa... assim, eles opinam assim tudo igualitariamente, nunca dá discussão, é sempre um negócio muito bacana, a opinião de ambos. E prepare o seu coração, hein, que o nosso italianinho vem aí. Antes... Enio Ricanello pra você. Não decorou ainda, hein? Não decorou ainda. Decorou. Antes, convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa like pra gente aí na nossa transmissão e não se esqueça, compartilhe o link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Vamos trazer mais gente para resenhar, para se divertir conosco, porque o nosso clima é assim, sempre amistoso, muito para cima, sempre tentando tratar o futebol com leveza e com descontração. Para isso, a gente conta com a Aline, conta com o Enio também e conta com a sua participação, tá bom? Até rimou. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Frank. Uma boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. A gente narrou ontem aqui, a gente estava na narração do Enio, do Choque Rei. São Paulo recebeu o Palmeiras ontem, ficou no 0-0. Faltou o gol, né? A gente gosta do gol, o narrador também gosta. Eu acho que se a gente for falar de chances mesmo, né, ali eu acho que o Palmeiras teve algumas... teve mais chances que o São Paulo, de fato, né? O São Paulo chegou bastante, mas causar medo mesmo daquele gol, acho que foi um ali do Caleri, talvez, né? Então, acho que faltou isso, essa efetividade maior quando chega na área, mas a gente não pode deixar de citar que a parte defensiva dos dois times trabalhou muito e muito bem e conseguiu inibir a criação do adversário, então isso acaba sendo importante também, mas é claro, falta o golzinho, né? Falta o golzinho. Quer emoção, né? Sempre, quer a emoção do sempre. gol, quer vibrar, seja em casa, seja no estádio. Para o torcedor do São Paulo, faltou o gol do São Paulo, evidentemente. E o Palmeiras teve mais oportunidades em quantidade, mas mais perto do gol mesmo. Quem passou foi o São Paulo, porque acertou uma bola na trave, né, seu Enio? Tudo bem, italianinho? Boa tarde. Fala, Frank Fortes, Aline Brava, a Mariana que está ali no comando da nave hoje, amigos e amigas ligados aqui no Link Esporte Clube. Aquela bola que o Everton já tinha passado por ela, né? Se vai um pouquinho mais Tirou pro com canto, o olho, né? era gol do São Paulo, ia ser um golaço, né? Porque o Caleri dá de calcanhar na bola, um movimento plástico, foi meio que sem jeito, mas foi bonito. A bola bateu na trave direita. O Palmeiras que chegou em outras 3 oportunidades, mas é aquela história, né? Um clássico desse tamanho, você sempre espera um bom futebol. O problema é um só: nervosismo,
muita apreensão e também muito medo de perder pontos diante do rival. Essa frase define, porque no final foi o que a gente viu, né? A Exatamente. bola longa e os dois clubes conformados ali com um ponto. Ó, se a gente não consegue marcar, fazer o nosso gol, pelo menos vamos levar um ponto para casa. E o São Paulo pensando, ó, se a gente não consegue marcar, fazer um gol lá, pelo menos vamos garantir essa pontuação, né? Acho que faltou um pouquinho aí de ousadia de ambas as partes, né, Aline? Faltou, porque acho que na cabeça do jogador, se você acaba usando numa parte ali, pode criar um espaço, e aí o outro time tá naquela gana de fazer o gol e acaba fazendo, mas eu acho que é isso, tem que arriscar, jogo de futebol é assim. Bom, a gente também vai falar da terceira fase da Copa do Brasil, né, Frank? Vamos falar. Que Palmeiras e começa São Paulo hoje, jogam, inclusive, essa exatamente, semana. começa hoje, os jogos de ida aí, pra quem não tá acompanhando, já saiu a lista, a gente vai passar aqui jogo a jogo, a gente vai comentar também. E a enquete de hoje é justamente sobre isso. Você que tá acompanhando a gente aqui no Link Sport Clube, você acha que seu time tem que priorizar a Copa do Brasil? Se sim, não, vota aqui e volta e deixa qual time que é o seu, né? Eu torço aqui pro Flamengo, eu acho que tem sim que priorizar a Copa do Brasil ou não, a Libertadores, o Brasileirão é mais importante. Fala aqui pra gente a sua opinião e por que você acha que seu time, qual o seu time e por que ele tem que priorizar aí a Copa do Brasil. Boa, porque assim, a Copa do Brasil, né, Aline, Enio, pessoal que está conosco, a Copa do Brasil, ela é um caminho mais curto para chegar na Libertadores. Então, um clube que pode ter uma certa dificuldade para conseguir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, pode se debruçar na Copa do Brasil. Vou colocar minhas forças aqui, então, um ponto. Segundo ponto, a Copa é multimilionária, né? É o torneio que mais paga, que mais premia os clubes à medida que eles vão avançando de fase, né? Tanto que já é conhecida como a Copa milionária, né? E aí acho que depende não só do interesse de cada clube, mas também daquilo que pensa cada comissão técnica, gestão, né, seu Enio? Com toda certeza. Nós havíamos falado, inclusive, do planejamento dos times e tem, obviamente, aqueles que vão dar preferência à Copa do Brasil. A gente sabe, né? O Campeonato Brasileiro tem um G todos, né? G6, pode crescer até o número de vagas dependendo do campeão da Libertadores. Mas a Copa do Brasil, fase a fase, ela dá muito dinheiro. É muita grana. Muito mais do que até o Campeonato Brasileiro. A gente fica até meio que... A gente até dá uma estranhada por conta dos valores, são exorbitantes mesmo na Copa do Brasil. E ter um investimento focado, né, na conquista da Copa é muito importante. Hoje eu vejo o Atlético Paranaense com uma cara de vencedor de Copa do Brasil, o São Paulo que conseguiu a primeira conquista da Copa Nacional na última temporada, pode ser que esse ano, quem sabe, chegue forte também. A gente sabe, né, de todas as competições dentro do calendário para os times brasileiros, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, em algum momento da temporada, você vai ter que fazer escolhas. Não na terceira fase, eu acho que ainda está muito cedo. Mas, a depender do desenrolar da temporada, você começa a priorizar uma competição ou outra. É natural por conta do calendário, por conta do número de jogos. Então, eu vejo com bons olhos essa Copa do Brasil por conta do número de jogos e também por conta da premiação. Sempre é uma excelente alternativa. Olha, os clubes que participam da terceira fase, só pela terceira fase, já embolsam 2 milhões e 200 mil reais. Os times que vieram das fases anteriores, minimamente, já receberam aí 800 mil mais 950 mil, 816, então 1 milhão e 750 mil reais. Isso aqui é conta arredondada, né, gente? Por volta disso aí. Minimamente, porque aí eu estou considerando clubes que não estão nem na Série A nem na Série B, é o prêmio mínimo. Se você está na Série B, você tem uma cota maior, e se você está na Série A e veio lá da primeira fase, você tem um valor ainda maior. O campeão, só o campeão, recebe 73 milhões e meio de reais. É a premiação do campeão. Só que para ser campeão, você precisa chegar na final. E aí, para chegar na final, minimamente, você passa pela terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal, e todas elas premiam com premiação crescente, né? 2 milhões e 200 agora na terceira fase, 3 milhões e 400 nas oitavas de final, ou seja, aqui já são 5 milhões e 700, 4 milhões e meio nas quartas de final, já está beirando 10 milhões, mais 9 milhões e 450 nas semifinais, já são 20 milhões, arredondando,
E se você chegou na final e for vice-campeão, você embolsa mais 31 milhões de reais. Ou seja, saindo da terceira fase e sendo vice-campeão da Copa do Brasil, você pode faturar 50 milhões de reais. É muita coisa. E se você for campeão, você vai chegar aí beirando os 90 milhões, 90 milhões de reais. É muita grana. Então, por isso, os clubes têm também dado uma certa prioridade aí para a Copa do Brasil. E é bom também para os times pequenos, né, Frank? Sim, Por isso que é uma competição tão democrática. Porque se vai chegando, imagina, um time Águia de Marabá jogando contra o São Paulo, né? Entra também, eu não sei, já entra a cota de TV nesse jogo do Águia de Marabá contra o São Paulo? Essa é a premiação por classificação, mas acho que está tudo inserido. Porque, meu, é muito dinheiro, né? Para um time que é menor, né? Vem aí de um lugar mais afastado. Poxa, você consegue levar para outro status, né? Um dinheiro que você consegue até utilizar para o resto do ano, para tentar, até para a próxima temporada, vencer algum campeonato estadual, né? O Águia, o Souza. Nossa, imagina. Essas equipes já faturaram 1 milhão e 700 mil reais. Talvez seja uma cota que eles não tenham para o ano inteiro. Exatamente. Eles arrumaram aqui uma verba para sobreviver e para, quem sabe, já organizar um campeonato estadual para o ano que vem com uma equipe um pouco mais encorpada, né? Exatamente. Então, assim, muito importante. É democrática. Por isso que eu gosto da Copa do Brasil. É importante tanto para as equipes grandes quanto para as equipes menores. Eu acho que o fato de ser democrático é muito das Copas nacionais, né? Aqui no Brasil, na Europa, a gente já viu tantos casos de Copa do Rei, da Copa da França, da Copa Itália, de times muito menores conseguindo ali naquilo que mora também o futebol do imponderável. Fazer um jogo duro, levar a decisão para os pênaltis e nos pênaltis conseguir uma vaga na próxima fase. A gente já viu a Luverdense, por exemplo, na Copa do Brasil contra o Corinthians, o Asa contra o Palmeiras, o CRB contra o Palmeiras. Ou seja, você tem aqui na história da Copa do Brasil classificações heróicas para times menores ou surpresas dentro da Copa Nacional que resultaram não só numa grana, numa verba para o ano inteiro, mas até para projetar a próxima temporada e por que não pagar a próxima temporada. Tem folha salarial aí que o ano custa 400 mil. Você consegue mais de 2 milhões, você consegue uma temporada ou quase a outra, você entendeu? Estava vendo agora, daqui a pouco a gente vai falar mais do clássico, tá bom? A gente vai falar do Choque Rei. Só aproveitando esse assunto, estava vendo agora nas redes sociais a folha de pagamento dos clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro. E o clube que tem a folha de pagamento mais alta é o Clube do Remo. 1 milhão de reais. Gente, imagina o que é você gastar 1 milhão de reais para disputar a Série C, fora as despesas que você tem no dia a dia para manutenção da equipe. Isso por mês, né? 1 milhão no mês. Folha salarial. Tem jogador na primeira divisão que ganha muito mais Claro, ganha muito mais que isso. Agora, você imagina, por exemplo, o São Bernardo, né, que está aqui no nosso quintal. 930 mil reais é a folha salarial do São Bernardo na Série C do Campeonato Brasileiro. É muita coisa? É muita coisa. Só que com 930 mil reais, por exemplo, o São Bernardo consegue vir no Campeonato Paulista e endurecer para as equipes, né? A Ferroviária, que também disputa a Série C e também disputa o Paulista, a folha é de 350 mil reais. É uma diferença muito grande. Então, mesmo na Série C, que é um outro universo, existe ainda um universo dentro daquele universo, ou um sub-universo, sei lá, porque tem os caras que gastam quase 1 milhão o Remo, 930 mil o São Bernardo, tem mais uma outra equipe com 900, até o Ipiranga de Erechim tem uma folha de salarial beirando aí 900 mil, 1 milhão, e tem os que estão lá para baixo. O Floresta, que é a folha mais barata, é de 250 mil reais. O Floresta. Então, assim, o futebol é muito caro, né? É caro. Muito caro mesmo para quem disputa a brinquedo Série bem C. caro. Depois... Mas que rende muito quando dá certo, né? Então, rende muito quando dá certo, mas eu imagino a dificuldade dos clubes no interior do Brasil afora para encontrar suporte, para encontrar apoio para manter o futebol ativo, né? Não é fácil. Não é fácil. Inclusive, muitos clubes de uma tradição maior, até aqui dentro de São Paulo, nacional,
é um caso. O Juventus da Moca, que é um pouco mais afastado dos demais por conta de ter muito apoio do bairro como um todo e a pressão ser totalmente diferente. Mas a gente sabe a dificuldade de conseguir ter fundos e investimento para ser minimamente competitivo. E quem está na Série D do Campeonato Brasileiro, a realidade não é muito diferente. Hoje a Série D é dividida por grupos, por exemplo, para diminuir os gastos com viagem, com hotel. Mas a gente está falando de gente que atravessa o Brasil de ônibus, não de avião, como acontece em outras fases e também nas outras divisões do Campeonato Brasileiro. E tem na Série D que disputa a Copa do Brasil, por exemplo. E olha, a Série C, por exemplo, ela é tão... A Série C não, mas a Série D, que a Série Z... A Série C é parecida com a B e com a A, né? Só que ela tem... No final, ela tem... classificam os 8 e aí você vai para os playoffs, né? Mas a Série D, por exemplo, ela já é difícil por conta de todos esses problemas, das condições dos times e tal. E ela se torna ainda mais difícil porque ela é regionalizada. Ela não é um campeonato brasileiro. Não. Ela passa a ser um campeonato brasileiro nas fases subsequentes, porque ela é uma espécie de campeonato regional nas primeiras fases, né? Então, assim, os times aqui de São Paulo, eles estão no mesmo grupo. Né? Água Santa, Santo André, a Portuguesa quando estava, não está esse ano. Né? Vai entrar o ano que vem, né? Vai entrar o ano que vem. Então, fica muito difícil de você avançar, porque primeiro você tem que passar pelos seus adversários regionais. E normalmente aqui no Sul-Sudeste, o futebol ele é mais equilibrado, mais difícil. Né? Se ela fosse uma Copa ou um campeonato mais democrático mesmo, você teria aí todo mundo jogando contra todo mundo, e aí, de fato, ali no final subiriam os mais regulares. Mas aqui não, aqui eu considero assim, que na Série D, os clubes do Sul, você acaba matando os adversários na primeira fase, porque avançam só 2 de cada chave, avança um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro, porque né, você não consegue colocar 2, acaba sendo prejudicial. Prejudicial num ponto de vista, né, porque os caras não têm também o dinheiro para sair rodando aí pelo Brasil, e a federação, eu não sei como é que é, mas a CBF botava uma grana para fazer pelo menos a viagem dos clubes por aí. Bom, mas isso é a realidade do futebol brasileiro, né? Aquilo que o Roger estava explicando ontem para a gente, dos jogadores do futebol brasileiro, 5% fazem parte, né, daquela elite, passam pelo funil e chegam lá. E desses 5% que chegam no funil, que disputam, alguma série do Campeonato Brasileiro, D, B, C, A, desse universo de 5%, você vai nesse nicho e vai ter 2% que ganha um salário exorbitante, que é esses salários dos clubes grandes aqui, né? A gente sabe que há alguns anos, né, Aline, um levantamento feito por uma série de portais aqui no Brasil, relatando que, por exemplo, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A2, muitos jogadores, quase 90%, recebiam um salário ali de salário mínimo, ou 2 salários mínimos. Assim, o mundo do futebol, ele é brilhante, ele é bonito para a elite e aquele 2%. Né? Saiu daquela rodinha, o futebol é empobrecido, o futebol é totalmente desigual, o futebol não tem o mesmo investimento para o time A, para o time B, para o time C. Você entendeu? E aqui no Brasil, a CBF tem uma conduta que ela mais tira dinheiro dos clubes do que coloca dinheiro nos clubes. Ela é o Robin Hood às avessas, né? Ela cria o campeonato, ela ganha dinheiro em cima do campeonato e você fica com o ônus da operação do campeonato para ela lucrar. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, né? Eu não falei aqui no Link Sport Clube, porque nosso projeto não tinha começado ainda, mas no começo do Campeonato Paulista eu encontrei um presidente de clube, presidente do Santo André, o Celso Luiz de Almeida. No primeiro jogo contra o São Paulo no Morumbi. Aí fui conversar com ele, e aí, presidente, como é que tá aí? Ele falou para mim, Frank, eu tô com medo. Eu tenho tantos anos de futebol, é a primeira vez que eu entro num campeonato e que eu sei que a coisa não está boa para nós. O campeonato não tinha começado. Ele estava no primeiro jogo, ele falou, estou com medo de ser rebaixado. Porque ele sabia da diferença de investimento que tinha para os outros clubes. Porque mesmo os clubes do interior de São Paulo, eles têm investidores, tem alguém que
aplica um pouquinho mais. Isso não quer dizer que o clube vai permanecer na primeira divisão, né? Mas quer dizer que ele tem mais condição. O suporte maior, né? E o Santo André, acho que está passando lá as suas dificuldades. Os caras estão cortando um dobrado lá para colocar o time em campo. E, de fato, o time foi rebaixado, né, para a Série A2. Mas quando começou o campeonato, ele já, nosso investimento não está igual nos outros anos. Foi isso que ele quis dizer, né? A gente não conseguiu formar um elenco do jeito que a gente gostaria. O cara que ia ser a nossa grande atração, o goleiro, se machucou na pré-temporada, no jogo no amistoso contra a Portuguesa, jogo treino contra a Portuguesa, entrou o goleiro reserva, e até que foi bem o goleiro. Ele falou, então, para nós, a gente já começa correndo atrás, porque em termos de investimento, o futebol brasileiro é deficitário para a maioria dos clubes, né? Por isso que a Copa do Brasil é importante. O Roger ainda falou que tem jogador que prefere jogar na várzea do que jogar o profissional, por questão de pagamento, atrasos, e na várzea você joga mais jogos e recebe ali por aqueles jogos que você está atuando, e no profissional você não tem essa garantia, né? É muito louco isso. E olha, não é só jogador de futebol, sabia? Assim, quem trabalha com o futebol. Na semana passada eu almocei com um amigo, ele é gerente de marketing, foi gerente de marketing de alguns clubes aqui em São Paulo e também no Paraná. E fazia tempo que a gente não se via, ele falou, vamos almoçar, que eu moro aqui perto de onde você trabalha e tal. Falei, vamos embora. Aí ele me disse o seguinte, eu saí do futebol porque eu tinha conta para pagar. Eu trabalhava nos clubes, fazia contrato para um campeonato, trabalhava lá 6 meses, 1 ano, não recebia. Tem clube que eu não recebia até hoje. Eu acertava com os caras, vou trazer patrocínio para você, você não precisa então me pagar o salário, me dá um percentual do patrocínio, fica tudo certo, porque aí você vai tirar o dinheiro do patrocinador, o dinheiro vai entrar para você. Então você só tira do patrocinador e me deposita ali um percentual, 20%, 30%, que for combinado. Os caras não cumpriam. 6 meses, 1 ano, o cara trabalhando e tal. A gente acha... Compus departamento, trouxe gente e tal, ninguém recebeu. Eu não recebi, ainda fiquei de cara com as pessoas que eu indiquei. Como é difícil o futebol aqui no Brasil. A gente sabe que a maior parte dos gigantes do futebol brasileiro, eles têm dívidas construídas. E não é caso de 1 ou 2. São várias as empresas que faliram por prestar serviço para clube de futebol. O clube de futebol não paga. E quando paga mal, paga parcelado, demora para pagar, é absurdo. Uma vez eu entrevistei, não vou falar o nome também, nem do time que ele jogava, mas é um time gigante, não é grande não, é gigante daqui no Brasil. Ele jogava no futebol de areia do time, eu falei, nossa, mas você deve ganhar uma grana, né? Deve dar um dinheirinho mais ou menos pra você, né? Coisa boa. Coisa boa, só um cascalho, dá para comprar um carro à vista, não precisa comprar parcelado. Sim. Daí ele falou para ele, não. Eu ganho mais dinheiro jogando na várzea no final de semana do que no beach soccer desse time, que é multicampeão no beach soccer também. Eu falei, nossa, mas que estranho. Não, e assim, vou lá no final de semana jogar na várzea, rapaziada, aqui, dinheiro tá na mão. Lá no clube, lá no super time, no amplificador de time, no ampliativo, eu demoro para receber, e às vezes recebo metade do valor do salário, daí depois vem a outra metade, depois alguns meses. Assim, é difícil, né? Porque a gente está falando do futebol de areia, mas o futebol de campo, os caras atrasam o salário também. Direito de imagem é também parte do salário, compõe o salário. E a gente sabe que é frequente o atraso. A exceção ao meio é quando é pago em dia. Sabe quando é que esse meu amigo desistiu do futebol? Quando ele fez um acordo com o time do Paraná e combinou com ele lá, 30% do patrocínio, você não precisa me pagar salário, 30% do que eu levar, você me traz, você me repassa e não precisa de salário, certo? Certo. Ele falou, tá bom, estou levando 3 clientes junto comigo, só que eu estou aqui em São Paulo, você está aí no Paraná e tudo. Aí ele falou, estou confiando na sua palavra, não sei o quê. Ele falou, não, pode vir aqui porque o clube está com investidor, tem 3 investidores aqui e nós vamos fazer um time forte para o ano que vem para disputar o título do Campeonato Paranaense, etc.
e os 3 investidores estão comigo, estão fechados, o contrato está assinado. Ele falou, beleza, então. Então, eu estou indo essa semana, só que é o seguinte, eu tenho minha família aqui em São Paulo, vou deixar eles aqui, né? Então, eu vou ficar, quando tiver de folga, 1 dia, 2 dias, eu vou vir aqui para São Paulo e tudo. E até eu arrumar um apartamento, alguma coisa aí, você faz o seguinte, você me manda o dinheiro da passagem aérea, deposita lá para eu comprar a passagem para ir para o Paraná e pega aí o hotel onde vocês fazem a concentração, separa para mim uma semana aí, pelo menos para eu ficar na cidade, conhecer a cidade, conhecer os bairros e tudo, e ir atrás de um apartamento, alguma coisa para mim. Não, a gente não tem esse dinheiro. Ele falou, ué, mas Tá com como 3 é investidores? que você não tem esse dinheiro se você está com 3 investidores, se o contrato está assinado, se a grana está entrando? Pega o hotel aí onde vocês concentram. E não, o time não, a gente não tem parceria com hotel nenhum, o time não concentra. Não. Eu falei, não, peraí. Aí ele falou, pô, se o cara não consegue cumprir Um quarto de hotel. 1/4 de hotel e uma passagem aérea para um profissional que está levando um caminhão de dinheiro para ele, como é que eu vou receber desse cara? Né? Aí ele falou, tá bom, então vamos deixar para uma próxima e tal. E ele falou, aí eu desisti de tudo. Falei, vou levar meus clientes para outro setor, né? Porque o futebol tem dessas aí. E boa sorte para os clubes da Copa do Brasil. Vamos falar de Choque Rei, vai? Vamos. Afinal de contas, Ricanello foi um choque narrou. rei ou foi um choquei? Não chocou. Não ficou porque- chocado? Não. Pior que, sabe, isso que mais me impressiona. Você não fica nem surpreso quando você tem um jogo deste tamanho, um clássico dessa envergadura, e os caras não produzem. Porque o jogo é tão nervoso que tá dentro da conta você ter um 0-0 modorrento. É triste isso, não é? É. Eu acho triste, mas tá dentro da conta. E assim, Você Aline, queria ter gritado ontem, né? Eu queria ter, sei lá, 3-2, sabe? Um 3-2 bonito. Que nenhum dos dois times sai com aquela sensação. Será que eu fui medroso aqui? Né? Até quem perde fala, pô, não fizemos um baita no jogo. melhor perder jogando bem, Exato. né, dando espetáculo, do que um empate modorrento como foi. Será? Assim, para quem é de fora, sim. Só o torcedor que perde é que não gosta. Mas Será aí que vale a pena perder? mas aí um que os ganha, caras um ganha, outro perde. Pelo menos vai É uma Pelo- daquelas, mas daquelas será que- frases do Frankfurt. É, né? será Tem que é 3 melhor resultados perder do futebol. pro seu Um adversário, ganha, outro perde. rival? Mas não fica a frustração do, nossa, que vergonha que o meu time jogou. Porque ficou isso ontem pro torcedor. Assim, eu entendo o torcedor que saiu do Morumbis ontem, lotou o Morumbis e a torcida de São Paulo deu um show de novo, mais uma vez, e o time em campo, para mim foi sintomático, quando o Arboleda teve a bola aos 40 minutos do segundo tempo, e ele começou a fazer cera. Porque você tá jogando no Morumbis, você tem mais de 50 mil torcedores, mais 50 mil torcedores, você tá fazendo cera porque se o jogo tá empatado por 0-0, você entendeu? Demonstrou ali que nenhum dos dois lados queria ganhar fazer- mais. ninguém vai Yeah. dar o Na passo à verdade, frente. eles não queriam perder, ninguém queria perder mais, né? Agora, é chato porque, assim, um jogo completamente isolado, né, Aline, da rodada, numa segunda-feira à noite, ou seja, quem acompanha o futebol estava de olho, tá todo mundo de olho no clássico, e aí dá no... Deixou a desejar mesmo, assim, em relação, acho que a parte da efetividade em si. Eu acho que a defesa do São Paulo, do Palmeiras, trabalharam muito bem as duas. Eu acho que acabou inibindo mesmo a Tanto parte... que nós elegemos os volantes, os melhores. a parte do ataque acabou sendo inibida, né? Pela parte defensiva de cada time. Mas, realmente, um clássico sem gol é meio sem tempero, né? Sem sal. O goleiro não sujar as luvas, né? Agora, Mas você não acha que o Rafael acabou trabalhando mais que Sim, o Wellington? sim, Eu acho sim. que o Rafael trabalhou mais ontem. ele teve que fazer, E nisso, pelo menos... o Palmeiras foi um pouquinho superior ao São Paulo. Ele fez aquela defesa na cobrança de falta, né, do Veiga. Escanteio do Veiga. Não, cobrança de falta mesmo. Aquela que o Piquerez ameaçou, ele subiu, o Veiga bateu, Sim. forte ali. Ele fez aquela outra defesa Do que Gomes. explodiu nele, na Do cabeceio do Gomes. Aquela é muito impressionante, né? Porque ali é uma força de reação, uma rapidez de pensamento do Rafael, porque o Gomes dá um chute de cabeça. A bola vai em direção E a ele. ele e a vai única muito bem bola na que o jogada. Palmeiras levou vantagem no jogo aéreo ofensivo contra o São Paulo. Agora, nós tivemos algumas ações assim fora de campo que acabaram chamando mais a atenção do que o jogo em si.
Uma delas foi um encontro do Carlos Belmonte com o Abel Ferreira, que a gente vai reproduzir para você aqui enquanto a gente fala, né? E vocês dois chamaram a atenção disso enquanto a gente fazia o pré-jogo ontem ali, teve um abraço do Belmonte com o Abel, e eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso para ver essa cena, e aí fui procurar aqui, depois até chamei a atenção do Enio, falei, ô Enio, ele não é aqueles caras se abraçaram que está tudo bem, ele pediu desculpas ali para o Abel. Pediu. Foi por isso. E o Abel falou disso na coletiva. Falou. Ele ficou ali estrategicamente parado, o Belmonte, esperando a chegada do Abel para oficialmente pedir desculpas para o Abel. Mas eu acho que é uma coisa que ele poderia ter resolvido por telefone. Ô, Abel, você me desculpa aí e tal, cara, quer jantar comigo aqui? Eu preciso falar com você e tal, né? Já fez para todo mundo ver ali, né? Mas eu acho que valeu, depois de tudo, né? E a franqueza dos dois. Acho que o Belmonte vai voltar a falar com a imprensa agora também, que vai ser importante. E a entrada em campo com as crianças da Fundação Dorina Novil. Aí, esses dois pontos, assim, para mim, deixou toda a animosidade de clássicos passados para trás, entendeu? O futebol tem que ser mais isso, ele tem que ser mais coletivo em todos os sentidos, né? Concordo. E aí faltou só o futebolzinho dentro de campo. O Abel até comentou sobre essa questão com o Belmonte aí na coletiva, falou que águas passadas, que segue, né, aí o respeito entre as duas partes e que tá tudo certo, que ele tá mais que desculpado, perdoado, enfim. Porque foi realmente, saiu um pouco do prumo ali, né, na última rodada, um pouco, não muito. Mas é isso, eu acho que o importante é o Belmonte demonstrar para o pessoal, acho que até para a própria torcida, que Palmeiras e São Paulo não são inimigos, né? São rivais, sim, dentro de campo, mas fica no campo. Não são inimigos fora de campo, porque você também acaba incitando as torcidas que são grandes, né? Que tem todo um contexto por trás a escolher o lado do seu. Então, acho que é muito importante mostrar, não tem nada aqui entre a diretoria do São Paulo e do Palmeiras, nós nos respeitamos e é isso que a gente quer passar. Acho que foi importante, pelo menos, para servir de inspiração para a torcida mesmo, né? E, assim, uma foto que me chamou muita atenção também é do Casares com a Leila Pereira e as filhas do Casares e tal. E ele falando, Mara, né? Isso. Nós somos inimigos, nós somos rivais em campo, mas não somos inimigos. Aí é o momento que o Belmonte espera o Abel Ferreira. Eu acho que a imagem é emblemática. É que agora o Abel já está chegando, mas se você reparar, vai passar o Vitor Castanheira ali, ele passou um pouquinho antes e ele deu uma fuzilada no Belmonte com o olhar, cara. Depois a gente pode até repetir, que eu acho que dá para ver. Foi um negócio impressionante. Falei, eu acho que ele não tinha falado com ninguém mesmo, não. Eu acho que o gesto é público e não é despretensioso. Mari, consegue colocar de novo pra gente ver essa parte aí que o Frank tá falando pra gente? Aí, passou o Boazzi, ó o Castanheira, ele vai olhar. Aqui, a imagem aí, ele olha... Não, mas já dá pra perceber. Desvia o olhar e, sabe, Sim, não vou nem olhar para esse cara aqui. Mas ela não é despretensiosa, ela não é ela não é de espontaneidade, ali, caso pensado, mas me parece que é algo muito positivo, né? Porque sela a paz entre as diretorias que até então se davam super bem. A equipe do Palmeiras e do São Paulo, entre os seus diretores, se conversavam muito bem. Não à toa o Palmeiras chegou a jogar no Morumbi e a equipe do São Paulo chegou a jogar no Allianz Parque. Você entendeu? Não era uma relação conflituosa, como, por exemplo, o Palmeiras, em certo momento, teve com o Corinthians. E hoje tem com o Botafogo. São duas lideranças que se conversavam muito bem. Então, um momento que é importante, até para ter um impacto na torcida, de mostrar, olha, dentro de campo as coisas acontecem. Fora das quatro linhas, tá tudo certo, a gente se dá bem, a rivalidade é no futebol, nada além disso. Eu acho que vou até tomar cuidado para falar isso aqui, mas depois do jogo com sangue quente, né, se jogando contra um rival, realmente às vezes você pode perder, principalmente se você é muito passional, né? Você pode perder realmente. Se você se expõe, né? Você pode perder realmente
a compostura, acabar brigando. Eu acho que as duas partes se exaltaram, gritaram ali, mas eu acho que foi uma coisa de jogo, sabe? Depois de 2 jogos até passa. Tipo, o que é isso, né? A vida segue, tem tantas coisas para se preocupar, um time para administrar, um clube inteiro, uma nação, enfim, campeonatos que vão disputar e continuar se encontrando o ano todo para uma briga e uma situação. Não tô tirando o peso das palavras do Belmonte, tá? Pelo amor de Deus, tô longe disso, não tô querendo passar esse pano, mas é que eu tô falando que depois do jogo tá todo mundo com a cabeça quente. E aí os caras ali, um fala uma coisa mais torta, um interpreta de um jeito, você sabe, o momento da briga é assim, você acaba falando coisa que não deveria falar. Eu acho que foi isso que aconteceu entre as duas partes, mas que bom que acho que a paz foi selada ontem. Eu acho que isso pode servir de lição também para tanto o Belmonte quanto para o Casares, que se você tá com a cabeça quente, não pega no microfone, fica longe do microfone, porque ali, realmente, como bem disse a Na Aline, realidade, ele foi passou, flagrado, né? não, Mas- passou de um limite do aceitável, até porque Sim. quando você Mas isso é o que mais tem no futebol, né, sim, gente? não, Pelo amor de Deus. Assim, ele foi flagrado ali, alguém filmou, mas esse tipo de xingamento, de coisa, é porque agora a gente tem muito celular, a gente vê menos, mas sempre teve, né? Tipo assim, essas brigas, essas coisas que não deveriam ter. Então, Normalmente dentro de campo, né? O sim, pessoal até usa a expressão: o que acontece dentro de campo fica Fica no dentro de dentro de campo. campo. A hora que você sai do campo e extrapola de alguma forma, antes ou agora, tá errado. e assim, Não, sim, tá errado. até porque quando você é torcedor, você ocupa um outro lugar dentro da organização de um clube. Você pode ser 100% passional na arquibancada do Morumbis, mas quando você é diretor, quando você tem uma função institucional no clube, você representa o clube. Quando o presidente Casares chega ali para conversar na zona mista, conversar entre aspas, né, para dar aquela entrevista na zona mista, ele representa o clube. Sim. Quando o Rubão falou aquilo enquanto diretor de futebol do Corinthians, ele não está falando só por ele, está falando pelo Corinthians. Clube, sim. Então, eu acho que as palavras precisam ser pesadas. Uhum. Então, isso serve de exemplo não só para o São Paulo, para todo mundo que organiza o futebol enquanto dirigência, enquanto diretoria. Acho que os dirigentes, se eles são passionais, porque é aquele torcedor que acaba virando. Torcedor institucionalizado. né? Institucionalizado. E aí é difícil do cara separar isso. Por isso que eu sempre bato na tecla quanto é importante você escolher uma diretoria administrativa, com profissionais, né? Porque é difícil, né? A gente tem que pensar no humano também. O cara muito apaixonado por um time, do nada, aí... Não do nada, né? Porque a gente sabe que... Eu não tô citando só os diretores do São Paulo, mas estou falando da situação Brasil como um todo. E aí ele passa a ser parte da diretoria. Ele vai querer administrar, mas muito tem torcedor. Então é importante a gente olhar o futebol e o time como uma empresa mesmo. O que você faria? Será que com um adversário ali, uma pessoa que está concorrendo, você trataria desse jeito? Então, assim, pesar as coisas e separar. Eu acho que essa é um passo importante para o futebol profissional, que é separar essa paixão da razão, principalmente quando se trata de diretoria, porque senão não dá certo, né? Você é torcedor, como todo mundo, só que a partir do momento que você representa a instituição, a sua postura tem que ser de um gestor, de um executivo, porque você está falando em nome da instituição, né? Agora, quem que separa isso bem? Vocês já prestaram atenção como o Muricy, que é uma pessoa verborrágica, nervosa, aquele que, né, tem até problema de saúde, porque vive muito ali aquilo que acontecia dentro de campo. Vocês já repararam como o Muricy consegue separar tudo isso? Pega os vídeos do Muricy torcendo, no camarote e tal, não sei o quê. Ele se desespera também, mas como um torcedor, xinga, fala e tal. Mas na hora de discursar, falar, de conceder uma entrevista coletiva, ele tem a coerência necessária, porque ele sabe que se ele falar alguma coisa, escorregar, ele está falando em nome do São Paulo. Então, eu acho que assim, ontem nós tivemos uma preocupação que ficou clara dos dirigentes em demonstrar que estava tudo bem. Ó, gente, aqui ó, tá tudo certo entre nós, estou aqui com a família do Casares, vamos até fumar o charuto junto se precisar e tal. Vou dar um beijo, olha lá, um abraço, um beijo no Belmonte. O Belmonte cumprimentou o Buozzi. Só o Castanheira que guardou algum rancor. Rapaz, e esses seguranças aí do Palmeiras, hein?
Não dá nem pra ter, não dá pra ter nada ali, não. Ó. Só um não. sopro, Olha isso só aqui. uma olhada torta pro Belmonte, acabou. Lembra que eu disse ontem, um armário de 3 portas, você paga em 42 vezes lá no carnê? Nossa É esse senhora, o aqui, ó. tamanho dos homens, gente. Não dá nem pra... Melhor dar abraço mesmo. Você chega assim no soquinho, assim, ó. Ah, beleza, amigo. Ó, e o Zé Pequeno não saiu ali do lado do Abel, você viu, né? Ah, é bom, né? Ficou ali o tempo inteiro e tal. Bom, mas que bom que pelo menos isso aí tá resolvido. certo. Sigamos adiante e que não se repitam, só né? Porém, a gente estava falando de administrativamente, o São Paulo soltou o balanço financeiro, né? Situação complicadíssima. Complicadíssima. A dívida não para de crescer. O Casares, certamente, nas próximas semanas, ele vai ter que vir a público para esclarecer muitas dúvidas. Inclusive, a gente pode até chamar alguém para falar sobre as finanças dos clubes, em especial do São Paulo, que soltou o balancete, em relação à administração dessas dívidas. Porque, obviamente, tem que ser uma pessoa muito ligada às finanças e especialista nisso. Eu já demonstrei várias vezes aqui no ar, fazendo conta que não é muito a minha. Mas o do São Paulo está num vermelho, rapaz. Grafiete, talvez. Sim, sabe? Seja um nome pra... Para conversar em relação a isso, porque a situação está cada vez pior. Muito se diz internamente no São Paulo que você precisa, para ganhar títulos, você precisa gastar, investir. Isso, justamente. Assim, até certo ponto, ok. Foi opção do presidente. Do presidente. Mas será que vale a pena deixar a saúde financeira do clube na UTI para conseguir esse título? Mas você lembra mais ou menos quanto que estava no total Vou do pegar a balancete? informação aqui com o Frank Fortes, mas com o Frank Fortes, eu achei que você tinha pego aí para ajudar o narrador de cabeça, eu não vou lembrar. Mas uma crescente muito importante de um ano para o outro, inclusive Arnaldo e Tironi, beijo para os dois grandes amigos jornalistas, né, estavam discursando ontem em relação a isso. Uma dívida que é cavalar, a gente já sabia. O Casares pega o São Paulo com uma dívida importante, né? E ele faz a escolha no passado. Ele traz nomes importantes, como o Lucas, que gera um senhor investimento. Você tem o Rames Rodrigues, que não é um jogador barato. Então, são investimentos no mercado para você conseguir a conquista de títulos, coisa que o São Paulo há muitos anos não tinha, né? E a Copa do Brasil, a gente sabe, é uma premiação relevante, mas não paga toda a dívida. Então, a um certo momento, você tem que fazer escolhas, né? Eu tô dando uma olhada aqui numa matéria que saiu recentemente aqui, há 3 dias, falando que foi divulgado de forma oficial, né, na última sexta-feira, e teve até um déficit em relação ao ano passado, né, de 62,2 milhões. A dívida em 2021 era de 579 milhões, 574 milhões. A dívida divulgada para o São Paulo em 2024, ela apresenta um déficit, mas tem um aumento em relação de receitas, mas o clima não é favorável internamente no São Paulo. É isso Sim. que o Arnaldo estava falando ontem na live deles. Então, é um momento do... Está girando em torno de 680 milhões. É um crescimento muito grande em relação a 2 anos dentro do mandato. De um ano para outro, ela subiu 80 milhões. Ou até um pouco mais. Em 2021, a dívida de São Paulo era de 574, né? E aí... 666. Isso, eu acho que em 2022 foi para 2022, 2023, 666 e agora está na casa de 680 milhões. É um crescimento importante. Porque a gente lembra que todas essas dívidas ativas, muitas delas vêm de valores emprestados, enfim, que vão sendo acumulados. Quando você tem uma conquista de Copa do Brasil, que gira em torno de 90 milhões de reais, né? Mas é uma operação arriscada. Porque uma hora você tem que sanar essa dívida. Se ela vai quanto mais próximo de 1 bi ela vai chegando, pior é a situação. Porque quando chega no volume de 1 bilhão, você vai ter que tentar replanejar toda essa dívida e fazer uma engenharia financeira que pode colocar o clube futebolisticamente em risco. A gente viu isso no Flamengo, o Santos passou com isso nos últimos anos. É uma queda de receita de um lado e uma queda de investimento do futebol de outra. E será que quem que vai provar esse café amargo? Não vai ser o Casares. Realmente, teve um déficit mais um aumento de receita aí, conseguiu sanar um pedaço da dívida com Daniel Alves. Eu concordo que a dívida do São Paulo
eu acho que não é uma das maiores do Brasil. Não, A gente pode... Do Corinthians é muito pior. Exatamente. Se eu não me engano, o ano passado eu acabei estudando bastante em relação às dívidas, mas eu tinha um balanço de 2023, então não consigo trazer aqui. A dívida do Palmeiras, por exemplo, também girava na casa dos 600 milhões, porque tem... Os times, é assim, é muita grana envolvida, né? Então, é meio que como se fosse um... Não é nem um cartão de crédito, porque a gente não pode dizer que o cartão de crédito não é a dívida, né? Mas são esses ajustes que vêm de muitos anos, né? A dívida do rolagem São Paulo, da a dívida, rolagem, isso? exato. A dívida do São Paulo, eu acho que em comparação ao ano passado, que já estava esses 600 milhões, teve uma piorada, mas foi pouca, assim, em relação ao que podia. E acredito que o cenário para 2024 possa ser ainda assim positivo em relação a essa Mas, dívida. assim, em relação à administração da dívida ou o crescimento dela? Porque eu acho que 2024, para você conseguir pagar uma dívida desse montante, ou você conquista título... Não vai pagar 680 milhões Não, de dívidas. mas você nunca vai esse pagar ano. 680 milhões de dívidas, nem o Manchester City vai pagar se É, tivesse. não vai acontecer. Mas a questão é uma só. O valor da equipe continua o mesmo do ano passado, e é crescendo para esse ano. O valor do ano passado você amortiza com a conquista de Copa do Brasil. E se não ganhar nada esse ano? Essa é a questão. Não, você aí entendeu? complica o cenário, mas eu acho que o tanto que teve ainda um déficit, aumentou um pouco assim na receita, tudo certo, mas eu acho que foi pouco em relação ao que já cresceu. Então, eu acho que o que acresceu em dívida, eu sei que tem que ser feito ali um remanejamento das coisas, que o certo é sempre diminuindo ano a ano, mas já cresceu mais. Eu acho que o cenário de dívida de São Paulo para 2024 é um cenário positivo, não cresceu tanto em relação a 2023, e eu acho que vem... É um jeito da administração de São Paulo. Eu acho que está sendo controlado isso aqui. Uma coisa é o São Paulo dever 660 milhões em 2023, passar um ano e está devendo mais de 100 milhões. Eu acho que não foi isso. Realmente teve um acréscimo, mas eu acho que é controlado. Não vejo isso como um grande alerta para o São Paulo. Complicou a situação. Acho que já foi muito pior essa crescente de dívidas do São Paulo. A administração já foi muito pior e acredito que a diretoria tem tudo para conseguir administrar esse ponto de vista assim da dívida. 600 milhões não é pouca coisa, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim, teve um acréscimo de 40 acho que foram 40 milhões aí em relação ao ano passado. Não, nem sei. 62 o déficit, não é que vocês estão falando? Não. De um ano para Foi o outro? 666 ano passado. Não, isso é um endividamento. 680 esse ano. Esse ano. Só que teve um déficit em relação a algumas outras dívidas que já sanou e agora continua remanejando as outras. Eu acredito que para 2024 o cenário do São Paulo é positivo, não acho ruim. Porque o que acontece é o seguinte, gente, quando o clube chega lá no final do ano e ele fala assim, ó, teve um déficit de tanto, é porque a dívida aumentou aquele valor, entendeu? Ele faturou tanto. Exatamente. E conseguiu pagar faturamento. menos do que aquele valor, né? Então ele tá aí ele teria um superávit, porque sobrou dinheiro, mas aí ele faturou 100 e teve que pagar 150. Então ele tem um déficit de 50 milhões. Isso acontece temporada para temporada e tem que ser controlado. Não acho que esse déficit de São Paulo foi grande e assim eu não vejo um cenário ponto de, negativo. É uma dívida de 680 mil que é assim. O que o São Paulo tem de perspectiva de crescimento de renda essa temporada, por exemplo? Se você conquistar uma melhor colocação dentro do Campeonato Brasileiro, ok, você tem mais receita. Se você for campeão da Copa do Brasil ou chegar nas fases finais da Copa do Brasil, ok, você tem mais receita. Mas isso não é uma métrica correta, uma métrica exata, porque o time pode não produzir dentro de campo. Você há de convir comigo. Isso pode acontecer? Não pode acontecer? Está dentro da conta. Eu acho que é um passo arriscado. Mas é um risco que o presidente quis correr. Sim. O Júlio Casares pessoalmente falou, olha, se a gente não trouxer aqui jogadores que qualifiquem o elenco, nós vamos continuar remando e vamos continuar sem conquistar e a gente precisa conquistar. É isso que o um São risco Paulo calculado. veio fazendo nos últimos anos, Ganhou não uma apostando grana, num elenco. Nos últimos anos, nas últimas diretorias, o São Paulo quis realmente reduzir, usar a base, não sei o quê, de dívida para tentar diminuir essa questão. Deu certo? Não deu. O São Paulo não ganhou nada.
E quando você não ganha, você passa tantos anos sem ganhar nada, também não entra a grana que poderia entrar. Então, ou você se arrisca, dá um passo e fala, bom, eu vou me arriscar aqui, gastar isso aqui a mais para eu tentar, com uma Copa do Brasil, ganhar uma grana boa, com um Brasileirão ganhar uma grana boa. Ou senão, eu sempre vou ficar aqui tentando usar o menos do menos do menos e um dia, numa jogada de sorte, quem sabe um time vir. Só que daí você tem que esperar pela sorte, entendeu? O que me incomoda é sempre colocar esse ponto na sorte, entendeu, Aline? Porque, por exemplo, no Flamengo, o Flamengo, com o Bandeira de Melo, ele fez uma reestruturação financeira bem detalhada do que ele queria amortizar a dívida. Uhum. O Paulo Nobre a mesma coisa no Palmeiras. Não à toa, esses dois times são campeões em tudo hoje. Mas esses times passaram maus bocados. Finanças boas, mas o Palmeiras tem 600 milhões de dívida também. Essa dívida está toda planejada. Os 680 não estão planejados. Aí que vem a grande diferença. Eu não vejo um cenário. Eu não estou em desacordo com o Casares. Eu acho que é um ponto. Eu entendo o ponto dele. Mas dentro da perspectiva de organização financeira, é um risco muito grande. Mas, gente, o problema não é a dívida. O problema é quanto você arrecada. Entendeu? Compara aí o que o Palmeiras tem arrecadado. O Abel tem quase 1 bilhão aí de conquistas e premiações para o Palmeiras. Então, a dívida do Palmeiras, se o Palmeiras quisesse, poderia até ser maior do que essa aí. Exato. Sim, então, por isso é importante você criar um time que seja competitivo para você poder arrecadar isso com as coisas que você ganha, Frank. Porque senão vai ficar igual nos últimos anos, o São Paulo tentando achar jogadores, sorte de achar uma cria, alguém que salve o time, um grande cara, o herói do São Paulo Futebol Clube, que vai salvar e ganhar muitas coisas. E não é assim, você precisa de um elenco consolidado. Um elenco consolidado não dá para fazer só com base, infelizmente. O problema é assim, da dívida, os reflexos da dívida. Assim, será que a Copa do Brasil compensou todo o investimento que foi feito para reforçar, para qualificar o elenco? Exatamente. Outra coisa, muito se fala que o problema com o Rames Rodrigues, por exemplo, não era só a questão técnica. Sim. Que tinha direitos em atraso, entendeu? Como é que isso funciona? Porque se está atrasado, uma hora você vai ter que pagar. Sim, sim. Né? No caso do São Paulo especificamente, teve esse problema, porque o Leco prometeu um monte de coisa lá na pandemia e depois deixou tudo para trás, deixou tudo para o Casares, pagar. Quando a gente fala de rolar a dívida, é rolar a dívida e não cumprir as suas obrigações. Exatamente. E passar para o outro. Aí você está enfiando uma trolha na gestão do próximo. Eu acho que o Casares está conseguindo gerir com o que ele tem em mãos, só que sem deixar de investir, porque, infelizmente, a gente precisa... É arriscado, o futebol é arriscado, né? Aquela coisa que a gente fala. É um brinquedo caro, que pode ser que, se dá certo, maravilha, e se não der certo, aí complica mesmo, né? Mas eu não acho que o São Paulo tá nessa parte do complica mesmo. Pô, já ganhou a Copa do Brasil, quem sabe não consiga ganhar alguma outra coisa esse ano, e com o tempo, essa dívida vai ser sanada, e todos esses atrasos e as finanças vão melhorar com o tempo, e ganhando o título também. A gente não pode negar que ganhar o título não faça diferença, faz toda a diferença para as finanças de um time. E a gente precisa de um time que pelo menos possa disputar. O São Paulo passou 10 anos com um time que não conseguia disputar nada, Frank. Você entende? Então, assim, eu não vejo... Eu entendo o déficit, não achei que foi tão ruim assim quanto quanto poderia ser, e acredito que para 2024 tem até um cenário positivo, mas isso acho que a gente tem que analisar mais. Devendo para jogador? Oi? Devendo para jogador? Não, eu tô falando o time como um todo. Um cenário positivo para as finanças, e aí o São Paulo vai sanando isso com o tempo. Por exemplo, vai piorar muito mais do que já está. Já está. Mas... É isso que eu tô falando, porque ele já chegou com a dívida. Ele não criou essa dívida, já chegou. E aí ele tem que tentar criar um elenco campeão com uma bucha na mão, entendeu? Com uma bucha na mão. É difícil fazer essa administração. Eu não acho que está sendo ruim essa administração do São Paulo. Não, nem eu. E o São Paulo vem conseguindo investidores que estão depositando muita grana lá. Então, assim, e tá fazendo acordos importantes também e conseguindo arrecadar mais. Isso também é importante. A gente não pode esquecer disso. Conseguiu sanar quase metade da dívida já com o Daniel Alves. A gente sabe que faz apostas que são ruins. E eu não tô querendo passar pano, mas eu acho que
a gente tem que apostar. Eu não vou criticar a diretoria de São Paulo, porque eu acho que o trabalho de arriscar tem que ser feito e está fazendo bem. Agora, detalhes da finança, está devendo isso e aquilo, eu acho que a gente tem que trazer um especialista aqui para falar com a gente sobre cada ponto e a gente estudar melhor, assim, ó, e essa aqui, para a gente poder justificar. Eu posso analisar aqui a situação como um todo, prevendo que o São Paulo não é um dos melhores times da sua finança do Brasil, tá longe disso, mas também não é um dos piores. Eu entendo o caso. O Casares não é o dono da dívida. Ele herda a maior parte da Ele dívida. é o responsável por ela pelo cargo que ele ocupa. Exato. E aqueles 10 anos sem conquistas relevantes do São Ostracismo. Paulo, Isso complicou o time. ali era o momento. Ali era o momento de beber Sim. o café muito amargo, mas Mas você tinha que ter exatamente, reestruturado. Exatamente. Você bebeu um café amargo sem resolver o problema. Aí que mora a grande questão, você entendeu, Frank? Daí cai no colo do Casares. Ele faz algumas apostas que dão certo, algumas não certo, realmente. Não à toa, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil do último ano. Mas tem algumas apostas que não deram certo. E você só olhar o copo meio cheio, às vezes, não serve. Você tem que olhar o copo meio vazio. O Daniel Alves é uma aposta que não deu certo. O Rames Rodrigues é uma aposta que não deu certo. E no Daniel Alves São duas faltou o apostas quê? caras. No Daniel Alves faltou cumprir aquilo que foi prometido para o Exatamente. torcedor quando o jogador foi contratado. Que era o quê? Olha, o São Paulo vai fazer parcerias para pagar o salário do Daniel Alves. Que parceria que o São Paulo fez para pagar o salário do Daniel Alves? Nenhuma. O clube está lá se lascando para pagar a conta de um cara que chegou aqui, não fez porcaria nenhuma, foi para a Espanha ainda fazer merda, e o São Paulo está pagando o cara. Porque ninguém cumpriu o que prometeu, que era fazer acordo com publicidade, com empresa, com não sei o quê, para pagar o cara. E está lá o clube pagando, endividado. É esse tipo de coisa que não pode ter, que a Exatamente. gestão não pode admitir. Sim, Entendeu? eu concordo plenamente com vocês, mas eu tô falando do cenário geral da dívida. Não, em si, aí porque- são todos os Porque clubes. apostas ruins, todo time tá propício a fazer, né? Infelizmente, a gente às vezes acredita que um jogador vai dar muito certo, que ele vai virar nosso time, e tá todo mundo sujeito a um jogador não dar certo. Isso daí é do futebol, não tem como fugir disso. Se você faz uma contratação cara, pode ser que o cara chegue e seja o salvador da pátria, tipo o Suárez no Grêmio. Baita contratação. Ele podia ter chegado lá no Grêmio e não jogado nada também. Mas E o pior, sabe o que é o quê? entendeu? É quem faz essas bobagens não responde depois, Não, passa pro exato. próximo, entendeu? Mas é exatamente, tipo assim, é o que eu tô falando aqui, da perspectiva geral das finanças do São Paulo. Eu não acho que seja positiva, longe disso. Mas também acho que a gente tem que analisar a situação como um todo, porque senão parece que a diretoria de São Paulo só está fazendo decisões ruins. Eu acho até injusto falar isso. Não, acho que não, Porque mas teve você decisões falou boas isso aí, não, e acho que a gente eu acho que a não falou finança isso aí não. que as Não. finanças, eu acho que tem até um cenário, pode ser que tenha até uma perspectiva positiva para 2024. A gente tem que aguardar aí. É que, na realidade, é muito difícil a gente colocar no começo do ano uma dívida que cresceu apesar do aumento de arrecadação de um ano para o outro. Fazer perspectiva sobre 2024, isso não é só no Clube do São Paulo, qualquer outro. É muito complicado porque o clube de futebol ele não prevê receitas ao 100%. Então, pode ser que o time, por exemplo, seja rebaixado no Campeonato Brasileiro. Você monta um baita time. O problema não só do São Paulo, de todos os clubes, é que assim, você faz um orçamento de arrecadação, por exemplo, que ele é projetado. Você não Sim. tem certeza que você vai conquistar Vai dar aquilo. certo. Então você tem que projetar lá, Copa do Brasil, até oitavas de final. Aí você fica na terceira fase, não chega nas oitavas de final, não cumpriu a meta. Campeonato Paulista, até a semifinal. Aí você cai na fase de grupos, não cumpriu a meta. Tudo isso vai comprometendo o seu orçamento. Aí você estabelece lá 80 milhões em negociação de jogadores. Mas como é que você vai negociar jogador se você não conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Paulista? Se o seu time caiu na Copa do Brasil numa fase que você não esperava? E isso compromete todo o orçamento, né? Não, eu acho que o São Paulo tá ali no limite, na linha, sabe? Mas Do aceitável. Né? no limite, na linha do aceitável, porque a gente sabe que as apostas foram caras. E assim, é aquele jogo de apostas, gente, que infelizmente é muito difícil de administrar. Não é que eu queira passar pano, não tô passando pano, não, Não, mas eu sim, acho que tá sim. no limite do aceitável. É que tipo assim, se você for comparar em relação é que no futebol brasileiro a gente tem o 8 e 80 muito louco aí, né? Mas Os 80 são muito próximos. muito, exatamente. E malucos também em questão de valores. O- E aí a gente, por exemplo, eu não acho que
foi irresponsável. Eu acho que fez apostas que não deu certo, mas eu acho que a administração não foi totalmente irresponsável. Agora é aguardar esse ano. Não, eu acho que em alguns casos, o termo irresponsável é um pouco pesado, mas eu acho que existe um pouco de... Vamos confiar muito no nosso taco, quando tudo está mostrando que não dá certo? Não, mas ele arriscou porque ele achou exemplo, que tinha que arriscar. O Rames Rodrigues é uma aposta cara, mal negociada, de um jogador que não produz há muito tempo. O Santos, no ano passado, eu acho que é muito em relação a isso também, né? O Andrés Rueda, que era presidente do Santos, fez apostas muito arriscadas que não deram certo. O time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro era uma das maiores folhas salariais do campeonato. Então, às vezes, só comprar não resolve todos os problemas. Existem apostas que dão super certo. Para mim, o caso do Lucas é uma aposta que deu super certo. Trazer de novo o Caleri, para mim, é muito correto. Mas existem aquelas que não dão liga. Mas tem uma diferença que é fundamental entre o Casares e o Rueda. O Casares é do futebol. Ah, sim. O Rueda não entende porcaria nenhuma de futebol. Ele pode entender de alguma coisa lá. Não sei também. Outra coisa imobiliários, que é o caso dele. E outra coisa que o Casares tem de vantagem com relação ao presidente do Santos. O Casares é de marketing. Ele sabe onde está o dinheiro, ele sabe onde ele pode buscar o dinheiro. Né? O São Paulo faz bem isso. Assim na carreira dele, e ele tenta levar isso para o São Paulo. E ele foi diretor de marketing do São Paulo há muito tempo. Antes de ser presidente, né? Isso é um diferencial. Não quer dizer que vai fazer tudo certo também, mas pelo menos esse diferencial. Eu acho que faz boas negociações, né? Consegue o Morumbis, por exemplo, aí com o Bis, é uma baita negócio. Todo mundo brinca muito, zoa muito, mas são... É um case de muito sucesso. 30 milhões que entram aí para os cofres do time, que já paga aí o salário de um jogador, por exemplo, dívidas e tudo mais. Então... que assim, é muito difícil falar de dívida, porque a gente tem que, acho que, esmiuçar melhor cada setor dessas dívidas e entender qual o planejamento para pagar ou para diminuir esse valor que é muito alto, né? E aí, eu acho que a gente podia até fazer um programa aqui, propor um programa para a gente falar só de finanças, principalmente dos principais. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e entender, Santos também, e entender quais as diferenças de administração. Claro, a administração do Palmeiras é excelente, aí vem numa... Eu acho que a grande inspiração para os outros times, mas também a gente não pode esquecer do fator Abel Ferreira, que contribuiu também muito para os cofres do time, né? Eu acho que tem uma diferença, por exemplo, do Palmeiras, do São Paulo, para um clube como o Corinthians, é que dentro dessas dívidas, ela sempre tem um quê do clube social. Uhum. E o clube social sempre é uma dor de cabeça, porque tem muita inadimplência, é muito complicado para você manter ele funcionando, porque ele é caro, ele é muito caro. E me faz entender para onde está indo o dinheiro do Corinthians. O Corinthians tem uma dívida dentre os clubes de São Paulo, para mim, a maior de todas, e tem uma das maiores arrecadações do Brasil, principalmente verba de TV. Eu não consigo entender. O Corinthians é uma caixa de Pandora que é difícil a gente conseguir entender o que acontece lá dentro. Em relação ao estádio, que também é uma outra questão da dívida do Corinthians, o próprio ex-presidente, o Andrés Sanches, falou, não, mas você já foi no estádio do Corinthians? Tem mármore de cima a baixo. O banheiro é lindo, é coisa de primeiro mundo. Tira o mármore e paga a dívida. Tira o mármore e paga a dívida. Compra jogador com mármore. Coloca o mármore em campo. Quando você é gestor de uma equipe, você precisa fazer escolhas que sejam para o bem do time. Entendeu? O Corinthians, tudo bem, ia receber a abertura da Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo durou lá o seu período de quase um mês. Depois a dívida tá aí, da né? Copa do Mundo durou a abertura da Copa do Mundo. Exatamente. É o Corinthians que tem uma dívida aí que está beirando os 2 bilhões de reais e é realmente assim, muito só complicado. não fecha as portas porque realmente tem muito dinheiro de TV. Sim. É uma arrecadação em TV absurda. Mas o pessoal está pensando em renovar contrato de direitos de TV, né? Tipo, o Corinthians fazia parte O único time que não acertou com a Libra. Exatamente. Por que será? Saiu da Libra, agora não vai para a Liga Forte União, tá no limbo, Tá no limbo. entre as duas. Tá na Liga Corinthians. Exatamente. E
ficando na Liga Corinthians, eu acho que é muito mais provável que ela fique sozinha do que alguém abrace Talvez ela. seja o que o Corinthians quer também, né? Negociar sozinho, sem a interferência de outros clubes. E a gente não sabe como é que as Mas não empresas joga de comunicação sozinho, vão né? lidar com isso, É né? complicado, porque não joga sozinho. Essa questão da liga, cada dia se torna mais urgente aí no cenário brasileiro. E eu acho que é importante, porque é um novo movimento que a gente presencia no futebol mundial e o Brasil tem que abraçar isso também. Pelo menos uns 25 anos, né? Seria muito bom se o Brasil conseguisse pelo menos avançar alguma coisa. A gente vê um movimento de Palmeiras, São Paulo e União em relação à Libra, uma briga com o Flamengo também acontecendo, mas eu acho que tem que movimentar. Agora, você ficar no limbo e não assumir nenhuma posição achando que os times vão lá e ficar chorando, pelo amor de Deus, vem para mim, acho que não vai acontecer. E aí o Corinthians já tá numa fase ruim, né? Tem que dar uma analisada, porque jogar sozinho o time também não vai, né? Mas sabe o que é que nunca decepciona? O quê? E o que é que dá dinheiro para o clube? O quê? O torcedor. Ah, sim. E o torcedor do São Paulo não decepcionou mais uma vez, bateu recorde de público no jogo desta segunda-feira, no ano, né, o recorde do ano, no jogo contra o Palmeiras. Foram 55.694 torcedores no estádio do Morumbi, uma renda de mais de 3 milhões de reais, 3 milhões e 400 mil reais, que com certeza não só esta renda, como as outras das partidas anteriores, de outros jogos do São Paulo, como aconteceu no ano passado também, essas rendas contribuem para que o déficit lá no final do ano não seja ainda maior, né? Então, está de parabéns o torcedor do São Paulo. Quanto será que o São Paulo arrecada no ano? A gente tem esse valor? Ainda não tem, né? Arrecada no ano com torcida. Deve estar no Mas balancete. deve no balancete deve estar. Deve ser muita Tem que grana. constar. Ontem Quantos foram jogos? 3 milhões, não foram? Sim. 3.400. Quantos jogos o São Paulo tem no Morumbis no mês, por exemplo? Ah, pelo menos Você 4, joga né? 2 vezes por semana, uma em casa, outra fora, são 4 jogos. Pelo menos, né? No mês, né? E aí Se são arrecadar- 48 jogos no ano se nós tivéssemos 12 anos. Como você tem 12 meses de jogos. Como você tem dezembro e janeiro, só metade, você considera 11, né? 44 jogos no ano em casa. Vamos colocar, sei lá, 1,5. Ah, não, dá mais de Eu milhão. sei, mas vamos supor. É, Chutando baixo. Coloca uns Já 2 milhões, né? Porque aí é de lucro líquido, vamos dizer assim. Porque dá, Uns 80 milhões o São Paulo, 88, Entendeu? 80 milhões no ano. E O a São renda Paulo deve ser arrecada só com o maior, mas aí torcedor tem indo pro interação. estádio, né? Fora as outras coisas que tem, Venda de camisa. TV. Exatamente, o sócio torcedor de São Paulo também. Enfim. Que é uma coisa que o futebol brasileiro engatinha, mas parece que quando vai começar a realmente crescer fortemente no sócio torcedor, existe uma queda de número de assinaturas, que é realmente muito importante, né? Porque é uma renda fixa Sim. pro clube. Mas uma presença, assim, ontem foi avassaladora no Morumbi. E o torcedor de São Paulo sempre tá abraçando o time, não só nos momentos ruins, não. segunda-feira à noite, tá? Cara. E 8 horas da noite, se bem que o horário é muito Não, melhor horário que as 7 melhor horas. do que às 7, óbvio. Mas uma segunda-feira e outra. Ali o Morumbi se dá para chegar de metrô, dá para chegar de ônibus, de carro é mais complicado, não tem onde tanto parar. Imagina se fosse hoje, terça-feira, amanhã sendo feriado, quanto que não poderia ter dado Nossa, esse jogo? Ainda mais do que isso aí. Exatamente. Então tá de parabéns Por aí isso o que- torcedor de São É que os Paulo. valores do futebol são muito altos, né? Então, quando a gente fala que ampliou 80 milhões de dívidas, é muito ruim. Realmente, quando a gente pensa nos... 80 não, né? 30 milhões, que é o que ampliou em relação ao ano passado. 30 milhões é muito dinheiro. Para mim, pro Frank, tudo. Para o São Paulo também é muito dinheiro, mas uma dívida de 30 milhões a mais, num ano tendo 666 e outro 680, é uma dívida que dá para a gente pensar que consegue ser paga com um patrocínio maior, sabe? Porque tem muita coisa das dívidas dos clubes que não são pagas, né? Elas são ali negociadas e tal, e você vai de Exato. pouquinho. E aí, assim, 30 milhões é aquela coisa, né? Tá ruim, mas não tá tão ruim quanto poderia Tem estar gente ruim. pior. Tem gente pior, Claro. exato. Lá em Minas Gerais, inclusive, tem gente bem pior. Ainda mais no futebol brasileiro. Tá ruim, mas poderia estar pior, né? Então, Você pensar porque só no crescimento do ano de dívida do São Paulo, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? É verdade. É verdade. Olha o Cruzeiro, que fase. Mas você pega muito no pé do Cruzeiro também. Só porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Souza,
que é uma das Souza também não é atrações. jogador, né? Agora é time também. Agora é time. Ele comprou o time lá e deixa ele com o time dele. É uma das atrações da terceira fase da Copa do Brasil, cuja rodada na perna de ida começa nesta terça-feira. Com a realização de alguns jogos, nós vamos conferir os jogos desta terça-feira aqui na Copa do Brasil. São 3 partidas, 3. Às 7 da noite tem Bahia e Criciúma, Operário do Paraná e Grêmio. E às 9h30 da noite tem Atlético Mineiro e Sport. Bom jogo, hein? Às 9h30, Atlético Mineiro e Sport. Primeira e segunda divisão, né? Mas o esporte é o esporte, né? Não, eu acho que é algo até positivo dentro dos embates que nós vamos ter. Alguns jogos da Série C, da Série D, por exemplo, contra times da Série A. É uma daquelas partidas que dá jogo. O Operário que fez uma interessante campanha no Campeonato Paranaense, mas não adianta, né? É o Grêmio. Tá bem na Série C, né, o Operário? De novo. Fantasma. O Fantasma. As 2 primeiras rodadas aí está entre os líderes da Série C do Campeonato Brasileiro, mas é aquela coisa, né? Jogar com o Grêmio dá sempre aquela... Apesar do Grêmio será uma atração lá em Ponta Grossa. Sim. Mas sempre aquela responsabilidade. Germano Krieger. Para quem está do outro lado. Bahia e Criciúma aí, ó. É jogo da Série A. Jogo da Série A. Para mim, 2 times que vão lutar para não cair na Série A. Você acha que o Bahia vai lutar para não cair? Eu acho que sim, até por conta do começo de temporada. O Bahia fez um bom jogo contra o Fluminense, né, na Série A, mas aí a gente viu o Fluminense jogando contra o Corinthians, né, já colocou em risco a métrica, né? Mas também, não que tenha sido assim amplamente superior contra o Grêmio, mas fez um gol, se segurou, controlou o jogo, venceu, né? Renato inclusive tirou então, o banco de reserva. O Bahia jogando em casa sempre... É uma festa danada, né? Bonito de ver. É bonito. A presença do torcedor sempre é bonito muito grande. de ver e ele tenta comandar a partida, né? Pelo menos quando joga lá na Arena Fonte Nova, que agora tem um nome gigantesco. Exato. Não, o pessoal coloca só casa de aposta, né? Casa de aposta, Arena Fonte Nova. O Bahia que, em certo momento, até decepciona um pouco o torcedor, né? Porque é isso que o torcedor brasileiro ainda não entendeu da realidade da SAF. Quando a SAF compra o time, ele não vai pegar o Haaland do City e trazer para jogar no Bahia. Você me quebrar a mesa, o desconto do seu Lerite. Não, quase quebrou o meu relógio, rapaz. Você ia ficar na dívida. Você tá ficando doido. Relógio você compra outro. Sabe? E não é tipo, vai pegar o melhor jogador do grupo City e trazer para jogar no Bahia. Não é isso, é muito pelo contrário, né? Vai pegar os jogadores que estão sendo desenvolvidos aqui para levar para o principal time do grupo. Fez investimentos pesados, mas o time não, sabe? Eu tô desconfiado, viu, Aline, desse investimento do City, porque investe em tudo quanto é país, pô. Tudo quanto é país tem um time do City, até na Bolívia tem, no Chile tem. Tá louco, Será pô. que é igual a 7-7, né? Eu acho que é só isso aí. Eles estão de olho, forma jogador lá e traz pra cá. Óbvio, né? E pra eles, nada. Mais barato, né? Mais Nosso barato. reino, nada. Palpitecos pra esta terça-feira. Vale empate, tá? Eu acho que eu vou de frente fortes hoje. É porque são 2 jogos, começando com Bahia e Criciúma. Esse aí vai dar Bahia, fácil. Fácil Sério? também. Opa. Eu acho que dá Bahia também. Eu acho que dá 1-1, hein? 1-0 pro Bahia. Franquizou? 1-0. Vai ser fácil, 1-0, pô. Achei que ia soltar uns 3-0 pro Bahia. Não, eu nunca aposto em goleada. Goleada é um fenômeno à parte. 2-0, mim é 1-1. 2-0 pro tricolor da Boa Terra. Nossa, se o Frank apostou na vitória, se o Bahia ganhar, hein? Mas eu acho que ganha. Operário e Grêmio. Aí sim o senhor pode optar por um empate, mas eu vou de Grêmio. Eu vou de Grêmio também. Eu vou de Grêmio também. 2-0. Sério? 3-0 pro Grêmio. Vai ser tão fácil. Galo não, e né? Sport. Fiz algumas partidas do Operário esse ano. É difícil. É difícil. Torcedor do Operário. Um abraço pra Mel Pires. Um abraço pra ela. E o Maringá? Setorista. Vice-campeão, né? Vice-campeão, Paranaense. Passando pelo Curitiba. Na Série D lá, já ganhou do Santo André ontem. Foi o grande jogo da segunda-feira, Maringá e Santo André, lá no Willie Davis. Tá difícil, hein? 2-1 para o Maringá na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, eu acho que vai dar Grêmio. Então, Atlético e Sport. Aí, né? O Sport... Galão da O Galão tá com tudo, né, bicho? E o jogo é em casa. 3-0? Lá na MRV Arena. Não, eu vou de 2-0 também. Eu vou de 2-1. Eu acho, viu, Aline, que o palpite tinha que ser assim, tem gol do Scarpa ou não tem gol do Scarpa?
Nossa, o que jogou contra o Cuiabá? Se jogar minha também, né? Tem, Nossa Senhora. muito. Eu acho que o Galo ganha também esse jogo aí, porque tá numa fase boa, né? Os atletas, eu acho que quando você começa a ganhar uma, outra também, a outra também, aumenta, né? Ah, Essa sai, confiança. sai aquele peso da perna, né? Nossa, fica bom demais. Todo Eu mundo acho. arrisca pro gol. É. Acho que um 2-0 o Galo faz aí no esporte. 2x1, hein? Anota aí, 2x1. Eu acho que o Sport vai fazer um. Não tem mais gol qualificado, né? Tem. É, Você caiu. gostava do alguns gol anos. qualificado? Não, Eu também não. Eu achava um saco. é muito chato. E aí Que é pênalti. na quarta-feira temos uma série de partidas aí, ó. Sampaio Correia e Fluminense, aquilo que a gente tava brincando ontem, né? Sofá 3h30, só sai às 11h30 da noite. É isso Só aí. sai no dia seguinte. Sampaio Correia e Fluminense, Brusque e Atlético Goianiense, Ipiranga e Atlético, Souza e Bragantino, Fortaleza e Vasco, mais um confronto de Série A, América de Natal e Corinthians, Flamengo e Amazonas, Internacional e Juventude, mais um jogo... Que? Não, você falou duelo de Série A, eu falei Souza e Bragantino. Ah, mas você tava falando Fortaleza e Vasco da Gama. Tá certo, Frank, tá certo. Ê, narrador. Tá tudo bem com o Isso senhor? porque ele trouxe o óculos hoje, né? É, Ontem ele... um abraço pro Silvio Luiz. Só se for na nosso Série cowboy, A, obrigado, O amigo. narrador sem Obrigado, óculos. Ele filho. estava narrando Palmeiras e São Paulo. Quase que ele falou Foi- jogadores da Mari, foi década a audiência de 90. que me lembrou, viu? Falou, "Ô, ele tá sem óculos hoje? Eu tô sem óculos. Nossa, tô É, vendo tudo borrado, cara- parecendo a Aline. O cara tava vendo você chamar o Alan Franco de Arboleda, né? Falou, tem alguma coisa errada ali com o Enio, meu. Ah, tá Sacanagem, sem eu sei, óculos. Tá difícil. Gosto do jogo Fortaleza e Vasco, hein? Bom jogo. Gosto do jogo Fortaleza e Eu acho que, inclusive, tem tudo para ser o grande jogo da rodada da Copa do Também Brasil, acho. dessa semana. Eu Né? também acho. Se bem que tem Internacional e Juventude, né? Não, mas eu gosto de Fortaleza, viu? Mas Mas eu vai- acho que é o contrário, né? O Internacional e Juventude a gente vai ser um grande jogo, mas nivelando por baixo, né? Não vai ser goleada, não vai ser um O grande Internacional placar. tá tentando, né? Não, e o Juventude Voltar. também tá tentando. Então, tipo, naquela tentativa e erro, sabe? Muito erro. Mas aí é o seguinte, vai dar Fortaleza também naquele jogo ali contra o Vasco, certo? Vai ser eu uns 2 gols de diferença também. Vasco tá atordoadinho, sem treinador, machucado com Outra aquela SAF. goleada Outra sofrida SAF. por Criciúma. Essa é a AF mesmo, viu? Na 7-7 Essa parte. é a Mas E Difícil. Flamengo e Amazonas. A grande pergunta é, será que esses times vão assim com seus titulares, times titulares? O Flamengo, a gente tem uma notícia do Gabigol, né? Bem, O Flamengo precisa bom jogar jogo bola, para né? ele voltar, né? Mas assim, eu não sei. Eu sinto que o Tite tem um quê com o Gabigol? Mas, sei. rapaz, você sabe que ele foi até visitar o Gabigol lá no condomínio dele na Barra, nesse período que ele estava suspenso, para saber como é que ele estava, como é que estavam Vai indo os ficar bastante treinamentos. tempo aí, né? Não sei, eu acho que o Tite levou pro coração aquela, já joga numa seleção, o Gabigol na seleção brasileira, o Tite não levou depois daquilo, achei uma provocação desnecessária do Gabigol, que também gosta, né? Gosta, ele gosta. Ele gosta. E conseguiram efeito suspensivo, talvez possa voltar a jogar. Não sei se vai ser contra o Amazonas, mas o Flamengo que ainda não fez o jogo, né? Eu acho que, pensando assim, jogou muito Não. diante do São Paulo, mas contra o São Paulo não reverteu aquelas todas as chances em gol, inclusive. Jogou muito contra o 2 a São 1. Paulo. São Paulo quase empatou o jogo no segundo tempo, pô. Mas então, o que eu tô falando? Fez um Sentou no jogo resultado. de muita movimentação, de muito ataque, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu ser vertical, você entendeu? E aí eu acho que o Pedro, tendo a sombra do Gabigol, pode produzir mais. Eu acho que sim. Pode ser, pode ser. Você gosta do retorno do Gabigol, Aline? Ah, Agora com o efeito suspensivo que a justiça deu para sim, o sim. CAS, né? eu acho que Corte ele é. arbitral do esporte concedeu pra ele. Ele é um atleta cara do Flamengo, sim. Ele é um bom atleta. Agora, eu acho que questões dentro. Eu acho que o jeito dele que complica um pouco, né? É isso aí. Vou falar bem a verdade. Não, porque. Ele é chato, né? Marrento. Ele é chato. Ele sempre tá envolvido em questões também extra-campo, sabe? Isso também causa um peso a mais ali pro elenco que não é necessário, né? Eu acho que falta disciplina. Ele é um jogador indisciplinado, isso é fato. Mas ele não é um mau jogador. Ele é um ótimo jogador, Grande. uma peça fundamental pro Flamengo. Pode, sim, ser uma opção pro Tite. O problema dele é que ele não tem disciplina nenhuma. Eu tenho um amigo vascaíno que dias atrás falou pra mim, olha, tudo bem perder pro Flamengo,
Mas é tão bom perder pro Flamengo quando o Gabigol não tá em campo. Porque não é que o Flamengo vence Minimiza. 3-0. Cara, não, ele atropela a moral do outro time. Ele gosta disso. ele vai fazer uma live depois, ele acaba com a sua raça na live que ele tá fazendo diretamente do campo. Aquela vitória do Flamengo contra o São Paulo no título de 2021, na bolha da pandemia ainda, que o Internacional Sim, não conseguiu vencer o Corinthians. conseguiu vencer o Corinthians, e o Galhardo fez uma live uma semana antes, falando do cheirinho e tal, também pirralho, né? Você faz a live depois você ganhar o título. Claro. Nossa, o que o Gabigol São falou Paulo- do Galhardo... O Flamengo foi campeão perdendo o jogo pro São Paulo. É verdade, perdendo o jogo pro São Paulo. O que o Galhardo apanhou do Gabigol, na live do Gabigol, Gratuitamente, né? gratuitamente, Claro. e assim, ele acaba com a sua alma, você entendeu? Eu acho que até o torcedor rival olha pro Gabigol e fala, caramba, eu vou ter que torcer contra o Flamengo, velho. O amiguinho. Não tem como. Não, e toda essa situação que ele tá envolvido foi justamente Ele pediu, né? por falta de disciplina. Se ele não devia nada, qual o problema de fazer o exame? Faça o exame, todo mundo Ele foi fez. marrento com os caras. Os caras falaram, aqui Marrento. não. pô. Exatamente. E aí ele se colocou numa situação, virou manchete no país. Olha que feio. No mundo inteiro. Não, para um jogador que recebe o salário que ganha. Poxa, não quer jogar mais futebol, então quer viver aí a vida adoidado? Vai sair da bola. Até o Landim falou que ele foi mal educado com Não, os caras. Sai da sabe? bola, Tem- cara. Ele é muito. É que ele acha que é, sei lá, meu, nem o Papa. Não sei quem que ele acha Mas que é. o grande Ele é muito erro da indisciplinado, carreira eu do tenho Gabigol preguiça. foi querer Eu tenho mostrar. preguiça, cara. Eu tenho preguiça. Jogador Porque- assim. É que eu acho que o Papa não faz exame antidoping. né? Não é? Então eu acho que nem é necessário. Bom, Mas assim, pelo amor de Deus, ele acha que ele é um rei, um príncipe, ou alguma coisa, eu não sei. Me estressa muito esse tipo de jogador. É porque uma coisa é você ser marrento dentro de campo. Isso daí é uma coisa. Todo mundo gosta de ter um jogador assim, entendeu? Representa o time. Que representa o time, veste a camisa, aqui não, aqui é Flamengo. Poxa, você não gostaria de ter uma pessoa assim lá no Juventus? Ô, rapaz. Gostaria, né? É. Eu também gostaria de ter no meu time, eu sei que o Frank no dele também. Não é esse o problema, o problema não é o campo, o problema é o extracampo dele, que é muito desnecessário, se envolvendo em polêmicas que não tem necessidade nenhuma, entendeu? Então, eu acho que falta aí, porque... E aí ele acaba envolvendo o time dentro Sim. das decisões dele como pessoa. Consequente. né? Porque se ele fizesse o que ele quisesse, fosse um baita de um chato de galocha, como diz a minha mãe. Ele é, né? Fora de campo, mas não afetasse o Flamengo, problema dele, a vida é dele, faz o que quiser. Agora, afetando o Flamengo, o futebol brasileiro, não dá, né? Eu É isso sonhei aí. com o Gabigol aqui no Juventus, vou acordar com o Caxambu, né? Que é o nosso atacante. É. Não dá nem pra ser marrento com o nome desse, Bom, né? pelo menos as águas são boas. Pessoal, é isso aí. Vamos finalizando a nossa live. Inscreva-se aí no Link Sport Clube. Deixa um like pra gente na transmissão. Não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. E, é claro, compartilhe também o Link Sport Clube com as suas redes sociais, tá bom? A gente volta às 6 da tarde com mais debate, mais discussões e com a participação especial de João Miguel Lotufo, certo? doutor Hélio? Exatamente, estará cá o JM. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau. Falou!